Antes de começarmos a falar, quero fazer 2 pontos prévios. 3, aliás. Bora lá. Ponto número 1. Ponto número 1. Quero dizer que já foi lançado esta semana o nosso novo logotipo do nosso blog, dos Politicamente Incorretos, que brevemente também será lançado no site da Terra Nova. Foi desenhado pelo meu querido amigo Carlos Lopes, que eu prometi que lhe ia fazer uma referência hoje. Carlos Lopes, mas não é aquele das corridas, pois não? Não. Okay. Meu colega de casa, na Escola Superior de Educação de Viseu, onde a gente estuda. Ele é de Mangualde, tal como o André. E quero aqui fazer-lhe uma referência, um excelente aluno, desenhador por excelência. E... Francisco, olha a graxa. Olha o tamanho, é? E que agora aproveitamos e sempre que precisarmos. Não, eu já quando estávamos em casa tínhamos falado acerca do assunto. Como é que vocês compensam agora o Carlos Lopes? Já que moram juntos, o que é? Vocês ficam colados ao fogão mais vezes? Não, aproveitamos que ele é da mesma terra que o André e o André vai-lhe pagar um jantar. Okay. O André ainda não sabia disto, mas... É mesmo, é verdade. Okay. Estás a ser informado neste momento, André. Então o que é que vocês trazem? Sim, ponto número 1. Já há logo. Sim, ponto número 2. Foi só o Carlos Lopes. Na semana passada foi abordado aqui pelo Francisco e pelo Tiago Praxe. Ele fez um artigo que neste momento é recorde de visualizações no nosso blog. Quero aqui dizer que eu próprio também já fiz um artigo sobre o blog. Neste caso não é tão a favor da praxe, é mais, como se diz na política, mais ao centro, com coisas favoráveis e desfavoráveis. Vai ser lançado brevemente e um dia quando cá volte vamos falar acerca do assunto. Ou pelo menos ver o outro lado. Se bem que na semana passada o Francisco também tenha defendido bem a aula centrista da praxe. Ok. E o ponto número 3? Ponto número 3. Antes de falarmos acerca dos convocados da seleção e... Que é o tema que vos traz hoje? Sim. Okay. Mais à frente. E a desgraça que, como tivemos a ouvir nas notícias anteriormente, o que se passa no Sporting e o ato de vandalismo que houve, eu queria louvar e agora sendo um pouco mais sério, queria louvar um acontecimento e lamentar outro. Sim. Ok. Ia dizer que enquanto apanhavas embalo, voltava a lembrar os nossos ouvintes que no Arte estão a decorrer 2 passatempos Terra Nova, Mark Gary no Laboratório das Artes Teatro da Vista Alegre, concerto este domingo às 4 da tarde e no sábado amanhã temos futebol. Foram os rapazes agora quem me lembrou aqui do passatempo. Beira-Mar Canedo 234 390 105. O jogo está agendado para as 5 da tarde. 234 390 105 é o número de telefone que lhe dá convites. Aproveite. Jorge, e então, louvar sim. E lamentar o outro. E lamentar o outro. Sim. Tudo isto fica em meu nome pessoal, visto que é um tema que até nos divide um bocado no grupo, mas como há liberdade de expressão e somos politicamente incorretos, não há problema nenhum. Eu pessoalmente defendo um Estado longe dos lobbies, pois os mesmos condicionam por vezes a liberdade de expressão de muitos de nós, se não mesmo todos. Ontem foi o dia contra a homofobia e a transfobia. Esse acontecimento eu quero louvar, porque a homofobia é uma coisa que devemos todos combater, sobretudo aquela que é injustificada, que é apenas por preconceito. Já não posso dizer o mesmo daqueles que têm uma opinião formada e desfavorável acerca destas pessoas. Podemos discordar, como é evidente, e eu discordo, mas é uma opinião formada, gosto ou não, é formada. Portanto, quero louvar o dia contra a homofobia e a transfobia que se festejou ontem, digamos assim, mais contra a homofobia, não tanto contra a transfobia, aí já tenho outra posição, mas sou totalmente contra aquilo que foi feito ontem na Câmara Municipal de Lisboa. E que representa aquilo que eu considero, e aqui fica em meu nome pessoal, aquilo que significa um Estado a favor ou condicionado pelos lobbies, que foi o hasteamento da bandeira LGBT. Porque aqui eu faço muitas vezes uma separação, ou uma distinção, e nós muitas vezes já falámos disso em grupo, embora eu não tenha a maioria, mas é legítimo, não faz mal a ficar sozinho. É que na minha opinião o homossexual é digno, lutou para ter a sua vida e para viver em paz, e não merece a discriminação. Já sobre a comunidade LGBT, que para mim já é outro campo, não é a mesma coisa.
Muitas vezes na política a gente fala da diferença entre a direita e a extrema-direita, a esquerda e a extrema-esquerda. E aqui para mim existe uma coisa semelhante, porque uma coisa é ser homossexual, outra coisa é ser LGBT. O que é ser LGBT? Era o que eu ia explicar, Maria João. A comunidade LGBT, aos nossos olhos, o que é que nos é apresentado? Um movimento que luta pela igualdade, porque acham que os homossexuais ainda estão muito lá atrás, o que não é verdade. Aliás, no nosso país é um dos mais avançados a nível desse tipo de liberdades. Aqui também ignoram as conquistas que foram feitas. Algumas que até, para mim, representam um pouco mais, mas isso é outra história. A comunidade LGBT representa o politicamente correto. O que eu não gosto, tal como nós, embora não tenhamos a mesma visão. É contra a diferença de opinião. É contra os bons costumes. Não respeita a família tradicional de onde muitos vieram. A maioria, praticamente, esmagadora, é chantagista, ou seja, ou estás connosco ou estás contra nós, quando não precisa de ser assim, e representa muita demagogia. Eu já há uns tempos que me insurjo contra esta comunidade, e que é uma comunidade que, alegadamente, sobretudo aqui Estados Unidos e Brasil, já agrediram e espancaram pessoas que não estão de acordo com eles, nomeadamente cristãos, pastores evangélicos, e até alegadamente já terão morto no Brasil um deputado federal que era homossexual, só que não alinhava neste tipo de movimentos. E ele desapareceu misteriosamente e a comunidade LGBT nunca se pronunciou acerca disso. Ou seja, já desgraçou a vida de muitas pessoas. Até nos Estados Unidos houve uma história de um pasteleiro que era cristão e foram lá duas lésbicas que iam casar. Foram-lhes pedir um bolo de casamento e ele explicou respeitosamente que ele, sendo cristão, não apoiava aquele tipo de casamento, portanto não fazia um bolo para esse tipo de casamento. E elas, em vez de irem à procura de outra pastelaria que fizessem, decidiram processar o pasteleiro e lá se fechou a pastelaria. E inclusive igrejas também já recusaram fazer esse tipo de casamento e só levaram com processos, em vez de respeitar a opinião. Todos explicaram respeitosamente as suas convicções, não agrediram ninguém, nem verbalmente nem fisicamente, e não houve o mesmo respeito do outro lado. Portanto, quero aqui dizer, e só para fechar, e depois já passar a palavra ao Francisco, quero dizer viva o dia contra a homofobia e abaixo a comunidade LGBT. Francisco. Ui! E tu, Francisco, o que é que nos trazes? Eu de pontos prévios não trago, mas vou pegar aqui no que o Jorge disse, que é a maior discussão que nós temos, que é a comunidade LGBT, para mim funciona um bocadinho como o feminismo, ou seja, é um movimento. É um movimento, vamos ter de explicar para quem não sabe. LGBT, gays... lésbicas... bissexuais e transexuais. E agora juntaram o I, que é intrasexo. Ok. É verdade. E como em todos os movimentos, no movimento feminista também acontece, há pessoas que exageram sempre, radicalizam o movimento. Ou seja, pode não ser o movimento em si, por exemplo, o feminismo é um movimento que tem valores importantíssimos. No entanto, existem certas organizações ligadas ao feminismo, um abraço capazes, que são um bocadinho radicais. E isso prejudica um bocadinho a imagem, porque depois tudo ao ser homofobia ou tudo ao ser machismo acaba por fazer com que esses comportamentos sejam um bocado naturais, e é uma coisa que é perigosa para a existência deste movimento. Muito bem, Jorge. Estavas aí a raciocinar, a pensar? Não, estava a ouvir aqui atentamente o Francisco, aliás é uma questão já bastante discutida entre nós. Bom, eu também fiz este ponto prévio porque, embora eu não revele qual é o meu posicionamento político, mas digo sem problemas que nas questões mais sociais, embora eu reconheça que os tempos avançaram, há coisas que tiveram que mudar e para melhor, eu sou bastante conservador. E quero aqui alertar as pessoas que ser conservador não é a mesma coisa que ser reacionário. São coisas diferentes.
Porque, eu, por exemplo, eu defendo, em relação a este movimento, acho que devem existir uniões de facto ou uniões civis para os homossexuais que se queiram unir, faz todo o sentido. Sim. Tal como... Depois também quero dar a minha laranja. Com certeza. Homossexuais. O que é isso de homossexuais? Homoafetivos. Não é? São... Sim, Parece sim, que claro. fica reduzida à questão da sexualidade. E não é uma questão de sexualidade, é uma questão de afetividade, que depois tem várias expressões, entre elas a sexualidade. Isto não vem aqui da minha cabecinha, está bem pensadora, não sou Claro, assim tão claro. inteligente. Vem de uma palestra que ouvi de um psiquiatra incrível e ele abordou este tema e falou maravilhosamente e eu fiquei muito feliz por ter ouvido. E fiquei a racionar nestas coisas em que ele dizia homossexual. Não, a pessoa não se define pela sua sexualidade, não é? É uma questão de afetividade. Era só para juntar esta, porque achei que tu, Jorge, ias gostar de ouvir esta. Vou pôr-te a ouvir este psiquiatra. Como é que se chama já agora? Aloísio Silva, psicanalista. Muito bem. Mesmo até em relação a este movimento, a meu ver, lá está, eu penso que não é assim um grupo tão normal como o feminismo, aí estou em desacordo com o Francisco, mas... Eu pensava que eles vinham falar do Bruno de Carvalho. Já vamos. Mas eu não sei se vamos, 10 horas e 24 minutos. Já que estava... Acelera, pronto. Não, estava a dizer que faz sentido as uniões civis, faz sentido haver... as adoções individuais por uma pessoa que seja homossexual, se tem condições, era o que faltava, que não pudesse. O mundo evoluído também é isso, mas acho que quando se avançou, agora a meu ver, quando se avançou para os casamentos e para as adoções plenas, e agora esta questão de muita liberdade de muita libertinagem na parte dos transexuais, ponto, aí eu penso que já se avançou para um extremo. Ou seja, as leis anteriores não foram aprovadas apenas para se ficar por aí, foi digamos, um precedente para que depois viesse outras coisas. Mas a base de tudo não devia ser a capacidade de trabalho da pessoa, a sua honestidade, a sua inteligência, a assertividade, a capacidade de relacionamento, não é? As bases que tem para dar a uma criança e ao mundo, e não... das pessoas de quem gosta mais ou gosta menos. Sim, isso que estás a dizer vai ao contra de uma coisa que eu também penso, que é muito quando se diz a base para adotar, por exemplo, uma criança é o amor e só o amor, e que os casais homossexuais têm tudo isso, aí eu não estou totalmente de acordo, porque sim, é preciso para uma criança ser bem formada, só que o amor não vai lá, é preciso outras coisas também. Como é evidente. Nós vemos muitas crianças que neste momento não estão bem porque não tiveram amor, mas tendo só... Não tem a ver com a condição afetiva da pessoa, mas com o seu caráter, não é? Porque nós vemos, enfim, pessoas, como é que se diz? O contrário do homossexual não é bissexual, é heterossexual, não é? Nós vemos heteroafetivos, vamos chamar-lhe assim, é assim que se diz, é que agora baralhei-me. São heteros. Sim, heterossexuais. Que, exatamente. Enfim, têm comportamentos totalmente desenquadrados, duvidosos, muitas vezes até criminosos. É verdade. Então não tem a ver com a afetividade da pessoa, mas com... Pois, o problema é que essa parte não é noticiada. Também é uma coisa. Diz. Tem a ver com a própria pessoa, não tem a ver com a sexualidade, a afetividade, enfim. O que verdade. queremos dizer da pessoa tem a ver com a própria pessoa em si. Sim, sem dúvida. Olha, pronto, meus queridos, está feito o meu ponto prévio. Ok, sim. E agora resta 1 minuto. Vamos diretamente para o tema Bruno de Carvalho, que eu penso que posso falar em nome do grupo, que é lamentar... Para o tema infantário? Sim. Ai, não, Bruno de Carvalho, desculpa. São sinónimos. É verdade. Também podia ser para o tema psiquiatria. Temos de chamar a doutora Luísia. Sem dúvida. E é lamentar o que aconteceu em Alcochete. Imagens como aquelas... Vandalismo. Imagens como aquelas que nós vimos esta semana não pode acontecer em nenhum país que se diz civilizado, ainda por cima no país que é campeão europeu. E que vai disputar o campeonato do mundo. E que aquelas imagens fazem-nos lembrar a Inglaterra no tempo dos hooligans. Anos 80. E faz-me cada vez acreditar numa coisa mais, que é o futebol português vive um ambiente bastante tóxico e que infelizmente acho que só vai acabar quando acontecer um evento muito, muito grave. E mesmo assim não tenho a certeza. Pronto, quanto ao que se passou no Sporting, apenas posso dizer que nos últimos dias tenho acompanhado com muito interesse, até porque na minha casa há bastantes pessoas do Sporting Clube Portugal. O que é que eu constato? Vejo um homem agarrado ao poder, declarações lamentáveis, há 3 dias a dizer que foi chato e agora a dizer que não sai do poder quando há mais do que razões para isso.
já tem um historial negativo de guerras contra muita gente. Quando Ora, era aqui preciso... está uma pessoa que não devia assumir uma paternidade. E, no entanto, não sei se já nasceu ou se está para nascer, mas... Penso que já nasceu. Penso que já nasceu e foi anunciado nas câmaras da Sporting TV. Já não tem apoiantes, os seus mais acérrimos defensores já saíram do seu campo. Lamento profundamente o ato de vandalismo, achei lamentável e até fiquei um bocado comovido quando vi a foto do jogador Bas Dost com as marcas na cabeça e com a lágrima no olho. Já não dá mais. Fazemos assim... Porque hoje é sexta-feira. Como cantaria o Bossa e si, voltam depois das notícias e então concluímos este assunto infantário. Está bem? Ok, Pode ser? Muito bem, com certeza. Okay. Até já, então. Até já. O Sporting nasceu um dia, sob o signo do leão. Nós aprendemos a amar e a trazê-lo. Estáveis mortinhos para ouvir o hino do Sporting. E voltamos à segunda parte aqui do Liberdade de Expressão com os nossos politicamente incorretos, hoje com o Francisco e com o Jorge. Rapaziada, tivemos de interromper-vos há pouco por conta da emissão de notícias. Agora temos 5 minutinhos para concluir então o vosso raciocínio. Está a saber-vos bem este hino do Sporting? Vamos lá ver. Eu não quero fazer-te mal, é para chamar o INEM. Não, nada disso. Estás a passar disso. mal? Fugiu-te a cor de rosto? Não, nada disso, Maria João. Não gostas do fado, é? Ou... Estou a brincar neste caso gosto do fado tocado, o cantado já não sou assim muito fã, mas é reconhecido, é património da humanidade. O hino que tivemos a ouvir é para os sportinguistas que estão de luto e que precisam de levantar, como dizia o Zeca, agitar a malta. Mas só para concluir o que estávamos a dizer há pouco do Sporting, o que é que vemos? Vemos um homem agarrado ao poder, declarações lamentáveis, há 3 dias a dizer que foi chato receber telefonemas dos familiares dos jogadores que foram agredidos dentro da cabine e agora a dizer que não sai do poder quando há mais do que razões para isso acontecer. É um homem que já tem um historial negativo de guerras que não era preciso ter tido. Neste momento já não tem apoiantes. Ontem ouvi, por exemplo, o Dr. Eduardo Barroso, o seu mais acérrimo defensor, que já não está com ele. Ato de vandalismo lamentável. Até fiquei comovido, como disse há bocado, a lágrima no canto do olho do Bas Dost depois de ter sido agredido. O que demonstrou a sua valentia, porque pôs-se à frente do Jorge Jesus na hora das agressões. E esta coisa de não querer sair do poder, correndo o risco de perder mais de metade da equipa, que são ativos valiosíssimos, o plantel vai ficar esvaziado, é preciso contratar e é preciso o Sporting ter dinheiro para isso e neste momento as contas estão difíceis e para reconstruir uma equipa leva tempo e com isto o Sporting pode, depois da provável conquista da Taça Portugal no domingo, o Sporting pode passar para épocas de seca novamente. Então, só para situar quem nos ouve que possa eventualmente não fazer ideia do que é que vocês estão a falar, em jeito muito resumido, quereis explicar o que aconteceu? Em Alcochete, não foi? Esta terça-feira ou quarta? Terça-feira, um grupo de 50, acho eu. Já se disse 40, já 40, se disse 50. 50. Sim. Dezenas de adeptos. Entre eles o Fernando Mendes, que foi presidente da Juventude Leonina. Membros ligados à CAC do Sporting invadiram a academia do Sporting em Alcochete. E terão agredido, e agrediram mesmo, tanto jogadores como membros da equipa técnica. E porquê? Quais eram as suas motivações? O que é que desencadeou tudo isto? Estranhamente era pelo Esse é um mistério por terem ainda. ficado, a única justificação que surge assim foi por terem ficado em terceiro lugar no campeonato. O Sporting, que é um clube uma enorme instituição, que ganha muitas modalidades, só que no futebol nos últimos anos não tem conseguido ganhar tanto. Este ano tem a hipótese de ganhar 2 títulos, ganhou a Taça da Liga, tem a hipótese de ganhar no domingo, acho eu. Sim. Pode ganhar a Taça Portugal e já há muitos anos que o Sporting não conquista 2 títulos numa só época. Vocês acham que o comportamento do Bruno, do presidente, pode ter despoltado este tipo de energia em torno do Sporting, ou não? Sim, sem dúvida. O presidente do Sporting tem um discurso muito centrado em si. Acham que ele é primo do Donald Trump?
Eu acho que ele... Afastado, não? É mais primo do senhor da Coreia do Norte. Ok. Vou Mas o até- senhor da vou Coreia até- do Norte não anda agora a mostrar boa vontade em ficar... Mais ou menos. Eu acho que ele Vou até mais longe. Vou dizer uma coisa que acho que ninguém disse. O Donald Trump ao pé do Bruno Carvalho em certas coisas até é bastante moderado. É um menino. é um menino. Ok, ainda não está na sala do infantário do Bruno. Não, acho que já passou para a primeira classe. Está no primeiro ano, não está Então, no vamos lá, infantário, está situado. E o que é que vocês acham que vai acontecer? Não sabe-se que vai haver uma Assembleia Geral, fala-se Extraordinária, sim. Fala-se na possibilidade nessa Assembleia Geral ser votado um processo disciplinar ao Presidente do Sporting que leve ao seu despedimento, à sua demissão. Sim, e o mesmo só faltava processar o Presidente da República. Quer dizer, e depois a minha posição quanto ao tema é clara. Ou o Bruno Carvalho sai e o clube pelo menos fica no mesmo sítio e pode andar para a frente, ou então ele teima em ficar, porque segundo o que disse o sócio do Sporting, que eu percebo bastante, Sérgio Abrantes Mendes, disse ele vai manter-se lá porque não tem onde cair morto. E a verdade é essa. Pronto, eu acho que ou o Bruno Carvalho sai e o clube continua, ou então ele continua e o clube vai andar para trás. Eu acho que o Bruno Carvalho, há bocadinho tivemos a ouvir o hino do Sporting, há uma parte que diz vamos embora rapaziada, ou para a frente rapaziada. Sim. Eu acho que ele deve ouvir vamos embora Bruno Carvalho, e quando grita e viva o Sporting, ele deve ouvir e viva o Bruno, porque ele fala muito no eu e tem reações a jogos que não têm rigorosamente nada a ver com o Sporting, e ele grita para todos os lados. Em relação ao ataque ao próprio Sporting, ele diz que é chato e que o crime faz parte do dia-a-dia. E acho que um sportinguista que goste do Sporting, e toda a gente que gosta do desporto, ouvir essas declarações, ainda por cima do presidente do Sporting Clube de Portugal, fica no mínimo chateado, irritado, com as declarações dele. E ainda hoje de manhã surgiu uma notícia a dizer que o treinador Jorge Jesus alegadamente terá provas de que foi Bruno Carvalho que deu luz branca ou carta branca à Juveléu para agredir a equipa. Que medo. Okay. É mesmo para ter medo. Carta então, verde. E vocês... Carta verde. Exatamente. E vocês, enquanto juventude e o nosso futuro, está mais que visto que vocês não aprovam, não concordam, não alinham neste tipo de coisas. Como é que acham que vai caminhar então o desporto, o fanatismo em relação ao desporto, a paixão em relação ao desporto e todas estas emoções primárias que o desporto traz ao de cima, sobretudo nos adeptos? Vai ser bastante complicado porque no que diz respeito a desporto, embora o nosso país já tenha andado para a frente em muitas coisas, acho que na questão do desporto estamos a andar para trás. Porque antigamente, por exemplo, no tempo do salazarismo não se podia falar, etc. Mas há muita gente a dizer que naquele tempo ia ao futebol. Por exemplo, ia-se com o cascol do rival para o estádio do rival e estava-se descansado. Muitas vezes levava-se 5-0 e não sei o quê, mas não havia problemas nenhuns. E hoje andamos para trás em que aspecto? É que antigamente andava-se à porrada por causa de política, hoje já não se discute muito política e anda-se à porrada por causa de futebol. A gente olha para isto e o que é que pensamos? É uma tristeza, isto andou para trás, não é? Estamos aqui, embora a gente não revele, estamos aqui duas pessoas, dois clubes totalmente opostos, que não revelamos, mas estamos aqui amigos e depois a gente manda umas bocas uns aos outros, mas a seguir até já vamos almoçar e jantar a qualquer lado, portanto, acho que somos um exemplo a seguir nesse aspecto. Em relação ao Bruno de Carvalho, que mostra sinais de profundo desequilíbrio e alguma doença mental, neurológica, emocional, enfim, não há familiares que se preocupem com este homem e que tentem ajudá-lo no sentido em que será que ele não vai ter assim algum colapso nervoso e pode até tentar contra si mesmo? Porque tudo indicia que ele está... Tendo em conta algumas publicações feitas, ao que parece, pelo pai do Bruno Carvalho, algo diz que aquilo é uma questão quase genética. Sim, é verdade. Que o presidente do Sporting tem, porque, enfim, o filho diz o que diz, o pai vai e ainda diz pior do que o filho, ou seja, sim. Não sei, acho que sinceramente o Bruno Carvalho está tão sozinho no Sporting, neste momento está bastante sozinho, que se calhar até dentro
da própria família, o Bruno Carvalho poderá estar sozinho, ou, neste caso, acompanhado por chalupas como eu. Acho natural, a família vai apoiá-lo na questão de ir para a frente, mas na questão do Sporting sai que já é tempo. Aliás, o próprio pai do presidente do Sporting chegou a dizer na altura que ele se candidatou pela primeira vez e perdeu com o engenheiro Godinho Lopes, foi o primeiro a dizer-lhe, não te metas nisto. E meteu-se. E agora diz o que diz. É verdade. Como bom filho que é, desobedeceu, não é? Sim. Está nos genes. Ora, rapaziada, é o fecho, não é? Vamos à vida? Ou ainda tem mais alguma coisa para acrescentar? Só queremos acrescentar mais alguma coisa acerca de uma coisa que até, em comparação ao ruído mediático que temos ouvido, acerca do tema que tivemos a falar agora, passou entre os pingos da chuva a convocação da Seleção Nacional para o Mundial 2018, vamos só ser rápidos. A convocatória, em certos aspectos, não foi nada de especial, a maior parte dos jogadores estávamos à espera. As únicas dúvidas era na lateral direita, ou era Ricardo Pereira ou Nelson Semedo, foi Ricardo Pereira. Na defesa central, ou era Ruben Dias ou Rolando, foi Ruben Dias, justamente, a meu ver. À esquerda, ou ia Mário Rui juntamente com Rafael Guerreiro, ou se ia buscar mais um lateral polivalente, acabou por ser Mário Rui. Só um bocadinho. Sim. Eu na defesa concordo praticamente com a convocatória do Fernando Santos, tirando o Mário Rui. Tirando apenas Mário Rui, eu punha André Almeida, porque acho que, e tendo em conta o resto da convocatória... Concordo, mas não estava nos pré-convocados. Sim, mas eu levava. Sim, eu também, concordo. Porque temos apenas um jogador para fazer a posição do William Carvalho, e com a sorte que Portugal tem, quase certeza o William Carvalho vai se lesionar. Sim, com um bocadinho de azar isso vai acontecer. E depois no meio campo a única dúvida era se ia Ruben Neves ou Manuel Fernandes, entre outros nomes, acabou por ir Manuel Fernandes. Discordo porque eu nunca fui fã deste jogador, mas depois de uma boa época no Locomotivo só posso desejar força Manel, se nos estás a ouvir. E no ataque abdicou-se do herói de Paris, o Éder, e entrou Gonçalo Guedes. Gonçalo Guedes não... eu considero bom jogador, mas não acho aquele jogador espetacular que enche as medidas. É um bom jogador que serve para tapar buracos, a meu ver. E o Éder, eu levava-o por dois motivos. Depois de uma época difícil que ele fez, depois da saída depois do Euro, este ano fez uma boa época, ainda recentemente marcou um gol decisivo, e depois, assim que ele entrasse, ficavam todos a tremer. Exatamente. A única coisa que eu também acho que não devia o Manuel Fernandes e devia ir o Ruben Neves, mais juventude. Sim. Ou seja, 2 ou 3 mudanças e a lista ficava perfeita, mas são estes os nossos heróis. Vamos a isto. Vamos lá. Vamos ser campeões. Olha, foi um gosto ter-vos connosco. Voltam para a semana, não é? Exatamente. Então, deve vir o Tiago Queiroz e o André Ferreira. Muito bem. Francisco e Jorge, os nossos politicamente incorretos de hoje. Um beijinho, bem-aja. Olha, obrigado, esta é com os cumprimentos do chefe para o seu Carvalho. Yo. Se não queres ajudar, então não me atrapalhes. Pequenos detalhes, tantos anos de carreira, de nada vale. Bate na rocha, é flop, bate certo comercial, afinal.